Olá, povo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as dicas para comprar um PC, tá? Na verdade, esse vídeo surgiu de uma necessidade que eu tenho quase sempre, que é assim, praticamente nos cursos de informática tem o pai e tem a mãe do aluno que querem comprar um computador, só que eles não entendem nada. Então, assim, se esse vídeo, se você for montar um computador gamer, quer saber das especificações, esse vídeo não é para você, tá? Eu vou ser bem básico, né? O meu público preferencial é esse, desse vídeo, que a pessoa entenda como que ela vai conseguir comprar um computador, como é que ela vai entrar na loja, como que o vendedor vai falar com ela e o que que ela vai perguntar para o vendedor para saber se ela vai conseguir realizar aquele trabalho naquela máquina, né, que ela está comprando. Então, de novo, não tem nada de muito avançado, tá? É uma linguagem bem básica para você entender. É mais dessa necessidade mesmo de explicar para as pessoas. Normalmente eu pegava um papel, uma caneta, sentava do lado da pessoa, explicava basicamente isso que eu vou explicar para vocês. E aí a pessoa levava o papel embora. Aí eu nem sabia mais se ela ia comprar o computador, se ela não ia, se ela tinha entendido, se ela não tinha entendido, né? E deixando em vídeo, aí fica gravado, a pessoa pode assistir sempre que ela quiser, tá ok? Então, essas são as minhas dicas aí, tá? Identificar rapidamente a qualidade de um PC. Primeiro a gente vai começar falando do nosso processador, ok? Todo mundo fala que o processador é o cérebro do computador, e realmente é verdade, ele que controla todas as ações, né? É uma parte principal aí da nossa placa-mãe. Então, por resumo, a gente tem o seguinte: o clock de um processador, que seria a frequência, um relógio dele, né, representa o número de ciclos que o chip executa por segundo. É medido em Hertz, geralmente na escala de megahertz ou gigahertz. Quanto maior a frequência desse processador, mais operações um processador pode executar a cada segundo, ok? Então, quando você for comprar um computador, você vai ter a especificação do processador, a marca dele. É importante, se você ficar com curiosidade, dá para você pesquisar sobre empresas que fazem processador, é, versões de processador, versões para quem joga, versões para quem trabalha e assim por diante, né? Esse não é o intuito desse vídeo, é só de explicar o básico do funcionamento do processador, ok? Tem uma tabelinha aqui que ela vai representar a frequência com que ele trabalha, que a gente aprendeu ali no slide anterior, que seriam os hertz, ok? Então a gente tem essa tabela aqui, 1000 Hz é igual a 1 kHz, que é a mesma coisa que a gente falar 1000 ciclos por segundo, ok? E assim a tabela continua, né? 1000 kHz é igual a 1 MHz, que equivale a 1 milhão de ciclos por segundo. Aí a gente vai encontrar 1 GHz, que é 1 bilhão de ciclos por segundo, e assim por diante. Então, quando você para e vê ali um computador que está sendo vendido e ele tem lá o processador, vou dar um exemplo, tá? Processador i3 1.5 GHz. A pessoa não sabe o que é aquele 1.5 GHz. Agora você já sabe que é 1.5 bilhão de ciclos por segundo que o processador consegue processar. É isso, basicamente isso. 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Tudo isso é a quantidade de ciclos que ele consegue processar, de informações que ele consegue processar. Ou seja, quanto maior o número, mais ciclos ele consegue fazer, ok? Um detalhe, tem algumas coisas a mais. Por exemplo, quantidade de núcleos. Alguns processadores podem simular outros núcleos dentro dele. Tem processador com 2 núcleos, tem processador com 4 núcleos. É... Enfim, existe uma variedade de informações. Mas isso que você tem. Deu uma travada agora na tela, mas eu acho que voltou. Lembre sempre disso. Que 1 Hz é igual aos ciclos que o computador trabalha. Então, quanto maior o número, mais ciclos ele será capaz de executar. Certo?
Então guarde essa informação do nosso processador. Segundo passo, memória RAM. A memória RAM é uma tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no celular, PC ou notebook. Diferente da memória do HD, é diferente, a gente já vai ver no outro slide lá o que é o HD, que é o disco rígido. Então, diferente da memória do HD, a RAM, a memória RAM, ela não armazena conteúdo permanentemente. O componente é responsável pela leitura dos conteúdos quando requeridos. Então tem uma fotinho ali com uma pessoa com alguns pentes de memória RAM, tá? Continuando ainda na memória RAM. Para simplificar a lógica por trás da função da memória RAM, é possível fazer uma analogia com uma mesa de estudos. Nela há todo o material necessário para realizar os deveres de casa, como canetas, lápis, cadernos e livros. Os materiais seriam os arquivos, enquanto a memória RAM seria a mesa onde tudo se reúne e o trabalho é feito. Basicamente é isso, então. O computador precisa da memória RAM para poder trabalhar. Ok? Você ligou o computador, memória RAM também está trabalhando. Você desligou o computador, a memória RAM para de trabalhar. Simples assim, certo? E ela é uma mesa de estudos onde você tem que executar as tarefas. Então, logicamente, quanto mais memória RAM você tiver, melhor é, ok? Quanto maior for a memória RAM, melhor é o seu computador, o seu notebook. Hoje, aqui em fevereiro de 2024, para você não passar raiva com qualquer notebook ou qualquer computador, no mínimo 4 GB de memória RAM, ok? 4 GB no mínimo. Tem computador, notebook, sendo vendido com 2 GB de memória RAM, ok? Não vale a pena, na minha opinião não vale a pena. No mínimo 4 GB para cima, tá? Então tem de 8, tem de 16 e assim por diante. A gente já vai ver alguns sites ali com computador para ver quanto de memória RAM que tem, ok? Então, lembrou? Memória RAM, quanto maior, melhor. Só que também, quanto maior, mais caro, né? Quanto maior for a memória, mais cara ela vai ser. Então depende muito do que você vai utilizar. Vai utilizar o computador para jogo, precisa de uma memória RAM bem grande e precisa também de uma placa de vídeo. Vai usar o computador para escritório, não precisa de uma placa de vídeo tão boa e não precisa de tanta memória RAM. Vai abrir um Word, um processador de texto, uma planilha eletrônica, não precisa de tanto processamento. Então tudo depende para o que você precisa. Por isso que eu estou dando uma geral, tá? Não é nem o computador mais top e não é nem o computador também pior de todos. Então já falamos do processador, já falamos da memória RAM e agora a gente vai falar do nosso armazenamento. O armazenamento é o componente do seu computador que permite que você armazene e acesse dados no longo prazo. Normalmente o armazenamento vem na forma de uma unidade de disco sólido, que é o nosso glorioso SSD, que você já deve ter ouvido falar por aí, ou um disco rígido, que é o nosso HD, que está desse lado aqui. O nosso HD, ainda hoje tem computadores que vêm com um HD mecânico, HD normal, que essa peça aqui ela vem fechada, você não consegue ter acesso a esse disco aqui, mas a composição do HD é aquela ali, tem a cabeça magnética, com a cabeça de leitura, as informações são gravadas ali nas trilhas e nos setores, né? Então é uma coisa um pouco mais demorada, né, para você acabar fazendo a leitura. E hoje em dia tem os SSDs. Ambos são para armazenamento a longo prazo, ou seja, você ligou o computador, gravou alguma coisa, fez um currículo, fez um projeto, fez uma planilha, gravou na pasta lá documentos, ele está salvo no seu armazenamento, ok? Seja ele SSD ou seja ele um HD normal, ok? Tem mais aqui um slide que é o último, já falando do nosso armazenamento. O SSD conta com uma tecnologia mais avançada que oferece uma velocidade de leitura bem maior do que o HD interno, o HD normal, aquele HD mecânico, né? Ele consegue abrir programas, pastas e iniciar o computador até 100 vezes mais rápido que o HD normal. Então, o normal de hoje em dia é você ter um computador ou um notebook com um SSD.
Ele vai armazenar também tudo o que você precisa, porém ele tem uma quantidade de armazenamento menor que o HD normal, tá? Então, quando você for comprar um computador hoje em dia, o HD ele vai ter um tamanho maior e ele vai ser mais barato. O SSD ele vai ter um tamanho menor e vai ser mais caro, porque é uma nova tecnologia bem mais rápida, abre o sistema mais rápido, salva, faz a transferência tudo mais rápido, né? Então, com o tempo passando, o SSD ele vai tomar conta e vai só existir ele, né? O HD aos poucos vai deixando, mas hoje, né, no ano de 2024, a gente ainda tem o HD normal e o SSD. Tem até computadores que têm os dois. O SSD para instalar o sistema para ser mais rápido e o HD normal usado só para armazenar programas, arquivos, planilhas, fotos e tudo mais, né? Como se fosse um HD externo, onde que você pode até levar. E ambos trabalham com essa tabela que você está vendo aqui embaixo, ó. Então, a menor informação, a menor medida de informação que a gente tem na informática é o nosso bit, tá? A menor informação é o bit. Um conjunto ali de 8 bits formam um byte. A abreviação do byte é um B maiúsculo, tá? Então, 8 bits formam um byte. Aí você tem a tabelinha que continua. É bem parecida com esta tabela aqui dos hertz. É bem parecida, né? Então você tem aqui os bits. A menor informação na informática são os bits, tá? E um conjunto de 8 bits é igual a um byte. Guarda essa informação aí para continuar a tabela. Aí, com 1024 bytes, você tem 1 kilobyte, ok? E aí ele continua. Com 1024 kilobytes, você tem 1 megabyte. Aí já chegou um pouco mais no que você está acostumado a escutar por aí, né? Que são os megabytes. 1024 megabytes formam 1 gigabyte. 1024 gigabytes formam 1 terabyte. É a mesma coisa daquela tabela de cima, que o kilobyte entra na casa do 1000, né? 1000, 2000, 3000. O megabyte entra na casa dos milhões, ok? E o gigabyte entra na casa dos bilhões, ok? E o terabyte entra na casa dos trilhões. E assim por diante. É assim que funciona o nosso armazenamento. Então, só recapitulando. Tá a fim de comprar um computador, não sabe nada? Guarde esse vídeo, estuda ele e aí quando você for comprar, dá uma olhada no processador para saber qual vai ser o clock dele, qual que é a frequência dele, 1.2, 1.5, 2.0. Eu aconselho a 2.5 para cima, né? 2.5 para baixo você vai passar uma raiva aí, tá? 2.5 para cima. Se ele tiver muitos núcleos, se ele tiver turbo, se ele for de uma versão mais recente, melhor ainda, ok? Memória RAM, quanto maior a memória, melhor é, certo? E o armazenamento também, quanto maior for, melhor é. Só que também tem a parte do dinheiro, né? Da grana, que é muito importante. Para esse vídeo não ficar muito. Então, povo, continuando daqui, eu tive que cortar, editar o vídeo porque ele chegou numa parte que ele travou o áudio e travou o vídeo. Aí eu vou juntar essa parte com a primeira parte que eu já passei para vocês, tá? Aqui a gente vai para um exemplo. Então esse foi um exemplo que eu tirei ali do nosso navegador, né? Eu entrei pelo site do Zoom, pesquisei computador, entrei no site da Americanas e descobri esse PC Gamer aí que chamou atenção, né? As cores e tal. Mas nunca vá pelas cores, nunca vá pela marca também, sempre vá pelas especificações que eu passei, tá? Então aqui no próximo slide eu vou passar as especificações deste PC, né? A gente já está atento agora, depois dessas informações, no que a gente tem que prestar atenção, né? Então a primeira coisa que a gente presta atenção é aqui no nosso processador, a marca do processador,
a série dele, o modelo, a geração. Então, se você ficou curioso, né, para saber mais sobre isso, dá para pesquisar também na internet sobre as gerações, sobre as empresas que fazem os processadores e tudo mais. Não é o caso desse vídeo aqui. Tá? O mais importante está embaixo ali, que é o clock, que é o relógio, né? Que é o ciclo ali do processador, 3.8 GHz. Então a gente já aprendeu nesse vídeo que ele então trabalha com 3.8 bilhões de ciclos por segundo. É isso que significa aquele 3.8 ali. O computador também possui uma placa de vídeo, a gente chama de placa de vídeo dedicada, né, com 4 GB. Tem aqui a marca, também tem a série e o modelo. Ela trabalha então com um vídeo dedicado. Importante, quando você tiver num computador ou notebook que não tiver placa de vídeo dedicada, ele usa a memória da memória RAM. Ele compartilha o vídeo com a memória RAM, tá? Nesse caso aqui, ele tem a memória dedicada de vídeo, 4 GB, ok? O tipo de armazenamento dele é SSD, até 10 vezes mais rápido que o HD tradicional, e a capacidade 256 GB de armazenamento. E a memória RAM, né? Lembra que a memória RAM, que eu falei agora há pouco, para não passar raiva, de 4 GB no mínimo, ele já tem 16 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM. Então, juntando a memória RAM de 16 GB, juntando o armazenamento de 256 GB do tipo SSD, com mais uma placa de vídeo com memória de 4 GB e um processador, né? A geração não é muito atual, mas o clock é bom, né? 3.8 GHz, então você acaba tendo um bom PC, um bom computador, né? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Na próxima vez que você for comprar alguma coisa, que você pergunte para o vendedor, ou se for pelo site, que você esteja atento. Tem muito mais detalhes, né? Ali tem gabinete, tem a placa-mãe e tudo mais, barramentos, mas eu quis focar nesses três, que é o que eu sempre focava nos pais e nas mães dos alunos, né? Para explicar o que conta no computador, placa-mãe, na placa-mãe, né? O processador, a memória RAM e o armazenamento. Legal? Então, por hoje é só, né? Nesse vídeo fico por aqui e espero que na próxima compra você já se dê bem. Beleza? Um grande abraço.